O dólar caiu nessa segunda-feira depois de Donald Trump baixar o tom das ameaças de tarifas contra a China. E é sobre isso que eu converso agora com o economista-chefe da Ativa Investimentos, o Héctor Sanches, que já está aqui comigo. Héctor, muito bom dia para você, querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui com vocês. Héctor, eu já começo aqui falando, tentando, né, entender junto contigo esses 14 dias de paralisação da economia americana. Até ontem, digamos assim, né, com exceção do que a gente teve aí de terror na sexta-feira com a questão do tarifácio, eu vou já chegar nesse ponto, a gente tinha um mercado muito otimista e parece que não vinha dando muito crédito ao shutdown porque tinham fatores bem mais motivadores para o lado positivo, que era essa questão da trajetória da política monetária diante do mercado de trabalho, enfim. A gente pode dizer que a partir de agora esse humor vira realmente, ou seja, veio o banho de água fria, chegou esse banho de água fria diante dessa falta de perspectiva e de agora a gente também ter o próprio presidente da Câmara, um republicano, reconhecendo que essa pode ser a maior paralisação da história. Ou seja, shutdown começa realmente a preocupar? Agora é a hora que começa de fato a preocupar, né? Porque os contra-cheques eles começam a atrasar de maneira sistemática, ainda que se acumulem para o próximo período, quando tiver disponibilidade de pagamento, isso tem um impacto relevante sobre a economia. Agora, o pior disso tudo não é o evento corrente, porque ele é acumulatório, né? O pior é a falta de perspectiva, como você pontuou, Débora. A gente, infelizmente, ainda não tem um horizonte de solução. O Senado volta a trabalhar hoje, após o feriado, e a Câmara ainda não tem marcado as sessões. Não tem um meio termo a respeito do Obamacare e, aparentemente, nenhuma das duas partes querem ceder. Então, de fato, fica um imbróglio relevante, com um impacto relevante sobre a atividade corrente, principalmente, mas o dano que nós economistas classificamos como o mais permanente é o dano estatístico, que vai além da não divulgação de alguns índices, vai na quebra estrutural da coleta desses índices. O que eu quero dizer com isso? Os agentes de campo que vão pesquisar preço, vão pesquisar a atividade da indústria, do comércio, eles não estão indo. E isso gera uma lacuna nas estatísticas, tornando a visibilidade ou então a sensibilidade com relação à economia mais difícil. E aí a gente não sabe de fato como é que está reagindo a economia americana mediante a esse shutdown. Pode ser um buraco mais profundo do que se imagina atualmente. E aí, em resposta a essa questão, né, do shutdown, hoje a gente tem falas, né, do Jeremy Powell já previstas já previsto para acontecer no meio da tarde. Ele que deve falar sobre perspectivas econômicas. Da maneira como a gente tem visto, né, caminhar essa paralisação, Ettore, você vê espaço para que isso interfira de alguma forma a trajetória da política monetária lá nos Estados Unidos? E aí eu te pergunto isso porque até o último dado que a gente conseguiu, né, ter a publicação do mercado de trabalho americano, vinha sendo muito reforçada essa questão da redução dos juros lá nos Estados Unidos, inclusive com mais de um corte ainda para esse ano. Mas agora, com essa paralisação a perder de vista, né, e ainda também a questão da China, que de novo, vamos chegar nesse ponto, isso pode mudar de alguma forma a trajetória da política monetária dos Estados Unidos, interferir na decisão do Federal Reserve? A gente espera que não, né? Hoje, Jerome Powell deve reafirmar as declarações que ele fez recentemente, as últimas duas, né? Tanto no press conference quanto na última reunião que ele deu, trazendo uma perspectiva de acomodação na política monetária sem interferência do shutdown. Algo mais duradouro do que os 35 dias de recorde que nós tivemos, né, em outros períodos, pode fazer sim com que haja efeito, mas não no sentido de tornar mais hawkish ou mais dovish, no sentido de tornar mais incerta a perspectiva, exatamente por conta daquela lacuna estatística que falei há pouco. Para a política monetária em si, nós estamos falando de um processo muito mais cauteloso e vagaroso, no sentido de olhar a economia no que toca à perspectiva num horizonte muito à frente. Então, os dados correntes, é evidente que eles tendem a afetar
tal perspectiva, mas como a política monetária de hoje vai definir os rumos da economia americana de 15 meses à frente, 18 meses à frente, por enquanto o shutdown ele tem pouca relevância, mas perdurando, é evidentemente que o buraco pode se aprofundar e isso, consequentemente, ter alguns efeitos, mas precisaria ser algo muito, muito relevante para afetar a condução, a trajetória da política monetária. Isso em relação ao shutdown. Agora, em relação à guerra tarifária. E aí a gente teve, né, logo nesse final de semana, depois do grande terror e susto, né, que todo mundo tomou na sexta-feira, a gente teve até Donald Trump aliviando ali o tom, a gente teve o J.D. Vance tentando acalmar ânimos, dizendo que, inclusive, o encontro entre os dois líderes estava mantido, mas a gente tem a China mantendo, né, essa restrição em relação às terras raras, e ampliando, inclusive, agora as restrições às importações americanas, reforçando também o discurso nacionalista deles, né? Então, portanto, eu quero entender na tua leitura se essa escalada deve continuar por esse jogo político, né? Muito além da questão também econômica nesse momento, né? E com a China buscando cada vez mais trazer retaliações, né? Ou seja, a gente já tinha lá atrás, por exemplo, os portos, o governo americano taxando navios chineses que precisassem utilizar os portos americanos. E agora a China também começa a fazer o mesmo a partir desse momento. Ou seja, como que o senhor tem visto essa escala? Dá para poder dizer, Ettore, que olha, realmente a gente aliviou o tom na guerra tarifária, Donald Trump voltou atrás, China que diz que não quer guerra tarifária, ou seja, como que dá para poder aliviar, avaliar o peso agora, onde estamos agora com essa guerra tarifária? É O ainda cenário, fator de risco? perdão, Débora, eu Imagina. cortei. O cenário base, ele ainda é benigno, tá, Débora? Por quê? Espera-se que no encontro agora do final desse mês, Xi Jinping e Trump tragam uma situação muito mais amena, com o próprio Estados Unidos revertendo a perspectiva de elevação de taxação para 100% de 1º de novembro. O Bessent disse em declaração nas últimas 24 horas de que, de fato, essa taxação ela pode não ocorrer. A China, por sua vez, ela mantém ali a perspectiva, as restrições com terras raras, impõe algumas outras restrições, mas são restrições bem marginais para chegar lá na Coreia do Sul, onde ocorrerá esse encontro, num nível relevante de negociação. Então, o cenário base hoje ele é de menor risco. Entretanto, conforme sai uma notícia que você pontuou, Débora, e um ambiente já traumatizado, né, um ambiente com muito receio e tudo mais, os agentes eles optam por falar, não vou montar uma posição agora, eu vou sair um pouco da bolsa, né? Hoje você já pontuou uma variação de 1% negativa, então assim, deixa eu ficar um pouquinho mais ressabiado, né, como diria o meu avô, Uhum. porque o ambiente ele é tenso e pode ocorrer alguma coisa diferente nesse encontro entre Xi Jinping e Pequim. Mas, por enquanto, o cenário é de atenuação desse risco comercial, dessa guerra comercial. Pois é, mas e aí, qual que pode ser o efeito nas commodities? Pelo menos até então, mesmo tendo ainda essa perspectiva positiva, né, que você traz aqui, e que é também algo compartilhado entre diversos outros economistas, Ettore, e a gente tem visto, por exemplo, as cotações das commodities em mínimas históricas. Hoje, por exemplo, a gente teve o minério de ferro fechando em baixa, é importante, inclusive. Já vim acompanhando aqui, o petróleo hoje está caindo bastante. Claro, temos essas questões aí de decisão de aumento de produção pela OPEP+, a partir do ano que vem, que já tinha contribuído para uma baixa importante do petróleo, mas hoje novamente aqui caindo mais de 2%, né? Ou seja, WTI a $58 o barril, minimamente nos preços mínimos que a gente acompanha. Qual que deve ser a pressão das commodities? Porque historicamente, mesmo em outros momentos, quando a gente via essa guerra entre Estados Unidos e China, que não é lá muita novidade, que a gente sabe muito bem disso, o impacto nas commodities ele é real. Né? Então, portanto, mesmo que a gente tenha agora uma cautela em relação aos mercados e uma trajetória ainda benéfica para essas negociações, as commodities podem acabar sendo as mais afetadas nessa história, ou você aponta alguma outra vítima mais grave nesse cenário?
É aí que está o grande ponto, Débora. Ah, a guerra comercial, ela gera muita volatilidade, é fato, mas como você disse, não se trata de uma novidade. No outro governo Trump, nós tivemos uma guerra comercial também severa, mas o pano de fundo macroeconômico aqui é que a atividade global está em desaceleração. A gente pode monitorar ofertas do petróleo relacionado ao OPEP+, e tudo mais, mas a atividade em si gera essa preocupação. Nós temos uma desaceleração da atividade. Os Estados Unidos começam a afrouxar a sua política monetária na esteira desse enfraquecimento do mercado de trabalho, mas a Europa não consegue ganhar tração, a taxa de crescimento da China já não é a mesma, né? Ela batalha para chegar nos 5%. O Japão, outra potência econômica, também não consegue trazer uma forte tração para a economia. O Brasil está passando por um processo de desaceleração, ou seja, a Rússia e a Ucrânia estão ainda em um conflito que gera traumas econômicos. Nós temos o globo num processo de desaceleração, e isso é um fator relevante porque isso contrai a demanda, né? Então, a perspectiva de construção, você trouxe o minério de ferro. A perspectiva de construção diminui, e aí isso, consequentemente, bate nessa commodity. A perspectiva de utilização de veículo diminui, bate no petróleo. A perspectiva associada ao consumo excepcional também acaba sendo restringida. Então, essa demanda agregada fechando em perspectiva de um PIB menor acaba se refletindo nas commodities estruturalmente. O que significa o estruturalmente nesse ponto? Significa que potencialmente não teremos uma reversão veloz. Isso deve ser um processo no qual vai acompanhar o afrouxamento da política monetária lá nos Estados Unidos, estímulos vindo da China. Então, não é algo instantâneo que possa ser revertido por uma simples canetada. Na OPEP+, até pode, se eles fizerem uma restrição no barril ali na oferta, para adequar a oferta e demanda, mas no resto todo, essa reversão me parece pouco provável. Perfeito, meu querido. Quero muito agradecer a tua participação conosco, sempre ótimas análises. Conversei aqui com o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches. Muito obrigada. Até uma próxima, hein, meu querido? Obrigado você, Débora. Até a próxima. Até mais.